Amém. A paz de Cristo, irmãos. É, eu estou pretendendo responder as perguntas que eu tenho recebido. A resposta é simples, mas eu peço que o seu coração seja aberto para entender. Porque a questão que estão me trazendo é o seguinte: quando um comportamento de alguém muda completamente, a ponto de que as pessoas da família dizem assim, está endemoniado, tem um demônio tomando conta, mudou muito. Antes, o comportamento não era esse, antes tinha um comportamento pacato, um comportamento tranquilo, e agora um comportamento agitado, às vezes muda até o linguajar, às vezes até acrescenta linguagem chula, e as coisas ficam estranhas. E a mudança é tão grande que às vezes as pessoas perguntam bem assim: pode haver um demônio incluído na vida do crente a ponto de ele mudar o comportamento de tal forma? Essa pergunta ela é importante, por isso eu vou responder aqui, porque esses dias foram muitas pessoas, né, que fizeram a indagação, e eu acho que a indagação é importante. Então estou trazendo para vocês uma resposta do meu coração, uma resposta de um coração pastoral e missionário para você entender a situação. E se for o teu caso, o comportamento que está acontecendo com você, você então vai poder discernir também e vai poder tomar uma posição espiritual em Cristo Jesus. Amém? Então, observa, a Bíblia nos diz, assim, bem acertadamente, a respeito do nosso dever e da luta contra o mal. Isso é algo que está muito, muito nítido na Bíblia. E eu tenho dia a dia aprendido com Jesus que é preciso não reter o conhecimento quanto batalha espiritual. Batalha espiritual é um conhecimento que a igreja precisa saber e que precisa ser passado na experiência de um para o outro, de quem combate, de quem enfrenta a luta. Por isso que eu tenho essa liberdade de falar com você, né? Então eu estou me esforçando para passar adiante de uma forma que todos nós possamos pensar sobre essas coisas e discernir a respeito delas. Esse é o meu objetivo, né? Conforme, claro, que o Espírito Santo permita que haja discernimento e que haja oportunidade de reflexão e até de tomada de decisão. Amém? Bem, então, isso posto, eu quero citar algum texto. Por exemplo, Atos 3,19. A Bíblia fala bem assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então existe uma tônica, uma ênfase bíblica no arrependimento. Também em Atos 2, verso 38, Pedro falando, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observa que a Bíblia coloca muito ênfase no arrependimento. Eu costumo citar os textos às vezes do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento já tinha previsão sobre isso, né? Isaías 55, verso 7, diz bem assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, né? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então isso é uma tônica da Bíblia como um todo. Na verdade, a experiência com Deus é uma experiência que desafia a conversão. Deus chama o pecador à conversão. E hoje em dia existe um pensamento pouco evangélico, pouco interpretativo, mas é muito repetitivo esse pensamento. As pessoas pensam isso quanto a versículos da Bíblia, porque dizem mais ou menos assim: esse texto na Bíblia está sendo escrito para a igreja, por exemplo, escrito para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, né? Dos Colossenses, né? Diz, se o texto está sendo escrito
para uma igreja, então é um texto voltado para o crente somente. Então é como se a pessoa entendesse de uma forma inclusiva o crente sincero, quebrantado diante de Deus, com o ímpio, que se comporta de forma, às vezes até imoral no mundo, né? Mas se fosse isso, então não haveria diferença entre o crente e o imoral, entre a piedade e a malignidade. E a Bíblia manda fazer diferença, né? Entre o doce e o amargoso, né? Entre o certo e o errado. É claro que do prisma e da perspectiva de Deus, né? Não da nossa perspectiva, que somos falhos em julgar. Mas se temos um parâmetro, e o parâmetro é a Escritura Sagrada, então algo pode nos ajudar, né? A igreja de antes, como uma congregação social, tem uma certa semelhança com a igreja de hoje, socialmente falando, né? Ou seja, havia gente convertida na igreja, como também tinha gente que ainda estava procurando entender a salvação. Sempre você vai encontrar esses dois grupos na igreja, né? E Jesus Cristo não exclui falando do joio no meio do trigo. Então existe uma possibilidade também de ter misturado com a igreja pessoas de uma raiz diferente. Tanto que Jesus fala assim, naquele dia, os anjos, no dia da ceifa, vão fazer essa separação. É uma tarefa angelical separada, não é nossa, né? Mas a nossa tarefa é de discernir. Nós precisamos discernir para não termos uma inocência tola, né? Então havia tanto um sujeito como Estevão na igreja, que tinha um coração dadivoso e bom, né? Como tinha a Safira com o esposo dela, né? Que tinha um coração cobiçoso, invejoso, né? E queria aparentar aquilo que não era. Então isso acontece na igreja. Significa que a igreja é um lugar de ímpio? Claro que não. Mas significa que a igreja precisa ser depurada pela pregação do Evangelho, para que o ímpio que lá está se converta, ou que tome uma posição, né? Então, nas igrejas do tempo dos apóstolos, havia gente não convertida. E é claro que precisavam se converter, né? Jesus chegou a dizer para Pedro, né, que no dia que ele se convertesse, ele poderia ajudar os seus irmãos, né? E a gente sabe toda a experiência de Pedro, o que aconteceu com ele, né? O vexame que ele deu e depois do quebrantamento que ele teve e como o coração dele de fato se converteu e como ele ajudou a muitos, né? Tanto que as cartas dele estão lá nos ajudando até hoje, né? Se havia mostra de comportamento reprovado, devia se consertar, né? A condenação não está diretamente no comportamento reprovado. A reprovação está para o comportamento reprovado, mas não a condenação. Porque a condenação é para quem não tem arrependimento. Então, havendo reprovação, e a reprovação vem através da exortação, da demonstração, então a pessoa vê que o comportamento é reprovável e quer conserto. E se não houver arrependimento, então o comportamento reprovável será um testemunho sobre o que está no coração da pessoa, né? Mas isso não é imediato, né? Há tempo dos trabalhos, por você não trabalha, os crentes trabalham, os pastores trabalham, as pessoas que têm dons de misericórdia trabalham, tanta gente trabalha para que as pessoas se convertam ou para que sejam ensináveis e para que possam tomar uma posição elas mesmas diante de Deus. Então a palavra de Jesus é muito direta, bem direta quanto a isso. Em Lucas 13, 27, né? Sobre o que será dito aos pecadores impenitentes, né? Ele fala alguma coisa tipo, não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós os que praticais o mal. Em outra versão, vós que praticais a iniquidade, né? Então, isso também está no apóstolo Paulo, em Romanos 6,13, quando Paulo fala assim,
nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, ou instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, por que a Bíblia fala isso, né? Então, eu quero deixar aqui com vocês algumas ideias para que você possa pensar a respeito. Primeiro, a força que retira a pessoa do pecado é a conversão a Jesus. Essa é a força. O poder acontece pelo processo da conversão ou pelo ato da conversão. Quando nos convertemos, a operação espiritual descola o comportamento pecaminoso, que é como se fosse uma coisa grudenta na alma, né? E dá oportunidade para nós sermos ativos no processo espiritual e participarmos da nossa própria decisão por Cristo, porque nós não somos passivos na conversão, né? Nós somos participativos e há uma resposta positiva nossa mediante aquilo que o Espírito Santo nos dá força para fazer. É uma graça, né? Então, como a gente participa ativamente? Com o abandono do pecado. Contudo, quando o cristão se volta para o pecado, cedendo às tentações, é como se ele aceitasse que o pecado deixasse de ser circunstancial e se tornasse comportamental. É diferente, né? Ou seja, uma crosta grudenta que fica agarrada às emoções. Então, quando o pecado se torna grudento, quando ele está apegado às emoções, ele vai gerenciar então o comportamento, vai oprimir a razão, oprimir o intelecto em detrimento destes e fortalecendo os impulsos pecaminosos, né? Então, a tentação se torna comandante das emoções, abafando a liberdade que o crente havia recebido na conversão de dizer não para o pecado, né? Porque o que a conversão faz é isso, ela fortalece a alma humana, santificando mediante Cristo. O primeiro processo é chamado de uma conversão imediata, por isso que às vezes a gente chama de consagração, para distinguir a palavra, e deixamos a santificação mais para a santificação progressiva. Mas as duas palavras têm aplicação aqui, né? Isso é muito próximo quando a pessoa abandonou a liberdade de dizer não ao pecado e apegou-se novamente ao pecado por alguma circunstância que cuidou, que atentou ser vantajosa para si, nessa peregrinação no mundo onde estamos. Então isso é muito próximo de um endemoniamento. Por que é próximo do endemoniamento? Porque se inicia um senhorio mau sobre as emoções. E quando pressionado emocionalmente, o pecado se manifesta, tornando a reação comportamental má também. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, né, aquele texto que fala: miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Observe que nesse diálogo do apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente do senhorio do pecado, o pecado comandando a ação. Você fala assim, então ele retira a culpabilidade, já que a pessoa não é ela que age, é o pecado que age nela? Não, não é isso que o texto quer dizer. Porque o texto está dizendo que aquela pessoa, ela entrou nessa condição. E a entrada da condição pecaminosa, biblicamente falando, é volitiva. Entendeu? A vontade está encaminhada por nós para nos sujeitarmos ao pecado. O apóstolo Paulo diria: você se tornará servo de quem você se apresenta para servir. E é isso que algumas vezes tem acontecido, e algumas pessoas que estão me buscando pergunta têm presenciado a manifestação do caráter mau sob a liderança da emoção reativa, pecaminosa, na vida de uma pessoa que antes tinha um comportamento crente. Não é endemoniamento estritamente falando, porque o endemoniamento seria a entrada de uma personalidade intrusa
adormecendo a mente e retirando a consciência, né? Pela troca de um outro ser se expressando, né? Por isso que quando eu estou falando sobre isso, falo dos sinais, do endemoniamento, e aí tem aqueles sinais que vocês conhecem dos meus livros. Mas de qualquer forma, no caso que você vê a pessoa bem diferente da normalidade, mas ainda articulando raciocínio e vontades pecaminosas, aí se tem não um demônio falando, um demônio se expressando, mas o pecado dominando, e quem expressa é a pessoa mesma, cedendo lugar ao pecado, aos impulsos pecaminosos, por causa das consequências das suas escolhas que permitiram que o pecado grudasse nas suas emoções. Então a pessoa passa a ser instigada pelo pecado que está grudado às emoções. Essa esfera de ação do pecado é o que chamamos biblicamente de transgressão, né? Quando o crente ultrapassou todos os limites da sua liberdade e ignorou a graça provedora em Cristo pelo Espírito Santo. Ninguém se torne faltoso, né? Suprimindo a graça de Deus, ou abandonando a graça de Deus, diz a palavra, né? Porém, ainda há a solução. A solução se dá quando as emoções são tratadas, né? Todo ciclo de erro e pecado está circunscrito até agora às emoções, que estão dominadas pelo pecado e que estão regendo as tentações, atraindo as tentações, regendo as emoções, sem interpor qualquer recurso espiritual, porque a pessoa em pecado se colocou sob um jugo pesado e opressor. Então, a concessão que a pessoa deu para enamorar-se, se enamorar da fantasia, da participação pecaminosa atrativa, quando isso aconteceu, quando ela aceitou ser instigado na sua vaidade, no seu orgulho pessoal, na oferta do pecado que vem pela tentação, então isso tem esse efeito de enlaçar a vontade aos impulsos carnais. A solução inicia assim pela admissão da situação espiritual em que a pessoa está. É quando aquela situação do filho pródigo contada por Jesus, ele percebe que gastou todos os seus recursos pessoais e que se desligou da sua rede de apoio emocional, indo de mal a pior e chegando ao estado da incapacitação para recuperar sozinho. O que ele precisa? Foi o que Jesus disse, né? Ele voltou à casa paterna. Então, aí se dá a oportunidade, é o que a Bíblia chama de arrependimento. O arrependimento é precedido de uma tristeza quanto à situação em que a pessoa se encontra longe de Deus. E isso sugere, em conexão com a vontade de mudar, o desejo de se converter a Deus. Observe, novamente, a conversão, ela é disparada porque ela é um recurso espiritual para deixar o pecado. Então, o arrependimento é seguido da entrega incondicional a Deus. Quem se arrepende dos pecados quer Deus. Então, isso é importante de pontuar. E aqui eu estou chegando no final, né? Observe essa palavra de raciocínio junto com você, para você pensar, escolher e discernir o que estamos falando, né? Observe então que a transgressão é muito problemática para o crente. Ela é ruim quando ficamos buscando desculpas na interpretação bíblica, como que numa interpretação de combo que ignora a situação social da igreja, ignora o contexto, e nos esquecemos quem somos e do quanto precisamos de ser exortados quanto ao pecado, embora estejamos às vezes na igreja. A Bíblia é um livro para o crente? Sim, claro, de certo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos paciência, diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é escrita só para o crente. João explica isso dizendo assim: Jesus fez muitos outros sinais que não foram registrados no Evangelho. Ele fala assim: contudo, estes, porém, estão escritos para que tenhais, para que creiais e para que, crendo, tenhais vida no seu nome, né? Estou citando o texto de cor,
Mas essa é a palavra do final do Evangelho de João. E aí o que acontece? Ele diz bem assim: e para que crendo tenhas vida em seu nome, tenhas vida no nome de Jesus. Então é claro que há uma provisão para todos, uma provisão para o crente, uma provisão para mim, uma provisão para você, uma provisão para quem está fraco, uma provisão para quem se acha forte, ou para quem está forte mesmo, pelo quebrantamento. A Bíblia tem provisão para todos nós, para buscarmos os recursos do Espírito Santo para a nossa conversão, para a nossa fé e para a manutenção da nossa fé. Então a Bíblia traz uma provisão e uma oportunidade para arrependimento, para conversão e santificação. E é essa palavra que eu queria que você pensasse. E que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Lembre de orar por nós aqui na Ásia. Que Deus abençoe, irmãos. Eu sou Valdeir Contaifer e estou falando de coração para coração.